suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um coro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Ora, muito boa noite, cá estamos uma vez mais para falar de Espiritismo, Evangelho, espiritualidade no geral. Hoje com mais uma noite de grandes emoções, aviso já, preparem os lenços, eu não sou de intrigas, mas tenho cá um dedo que me adivinha que isto hoje vai ser uma noite daquelas. É uma noite, no fundo, à casa com o Evangelho. Cada noite tem um gostinho especial e a verdade é que nós, quanto mais vimos, mais queremos ver. Essa é que é a verdade. Muito bem. Então, hoje vamos fazer, não direi um desvio, mas vamos falar sobre vida, porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. E vamos falar sobre, aliás, o título é Uma Vida de Amor. Agora imaginem o que nos espera. Antes de mais, portanto, o nosso trabalho tem vindo pouco a pouco a crescer e a tomarmos o nosso rumo. Por metodologia, nós vamos seguindo os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas alternadamente trazemos aqui histórias de vida de pessoas que se transformaram com a doutrina espírita, perceber como é que as pessoas eram antes, como é que são depois e de que forma é que o Espiritismo teve um impacto positivo na vida dessas pessoas. Tem sido uma jornada incrível, uma jornada de muitas emoções e hoje não será exceção, porque falar de Evangelho à luz da doutrina espírita é algo que é tão rico, tão rico, tão rico, que nós até ficamos, de certa forma, baralhados como é que é possível, passado tantas noites, a ver tanta coisa boa em tão pouco tempo. É verdade que estamos perante uma pandemia, mas se eu alguma vez pensei em ter e assistir momentos tão belos quanto aqueles que aqui fomos assistindo ao longo já de 21 episódios. Muito bem, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa.
Ora, chamar aqui as nossas supermães. Para mim é tudo super, é tudo especial. Muito bem. Então, senhoras e senhores, com todos vós, Mara Marques. Uma salva de palmas e uma fada madrinha para a Mara. E antes de falarmos com a Mara Marques, Ana Filipa Graça. Onde é que tu andas? Espera aí, Filipa. Aqui está ela. Palmas para a Filipa. E mais um efeito especial. Vamos tirar os mutes primeiro. Olha já a minha experiência a falar. Olha, a Mara já está. E a Ana Filipa também já está. Boa noite, meninas. Como é que estão? Olá, boa Olá. noite, Filipe. Boa noite a todos. Estão boazinhas? Boa noite a todos. Sim, Sim? Muito Sim. bem. Então, temos a Mara e a Ana Filipa. Antes de começarmos a nossa conversa, eu vou pedir a cada uma breve apresentação pessoal. Vamos começar com a Mara e depois com a Filipa. Está bem? Vamos lá então. eu sou Mara, tenho 41 anos, nasci em Abrantes, mas resido no Cartaz. E tenho 2 meninos, tenho 2 filhos gêmeos, um menino e uma menina. E o menino, pronto, é um menino diferente, tem autismo, que é o Miguel. Muito bem. Filipa? Olá. Boa noite a todos. Eu sou a Filipa, tenho 42 anos. Neste momento sou engomadeira profissional e tenho 2, o João, que tem 14 anos e tem paralisia cerebral, e tenho o Zé, que tem 6 anos. Muito bem. Pronto. Portanto, eu vou fazer então a nossa prece de abertura e depois vamos passar um pequeno vídeo e depois então vamos iniciar a nossa conversa, está bem? Portanto, acompanhem-me na prece. Aliás, não só vós, mas convido a todos que possam ouvir a prece. Querido Pai, querido Mestre, cá estamos para mais uma noite de amor, de carinho, de amparo. Senhor, sabendo das nossas imperfeições, procuramos, a cada dia, com esta doutrina que nos encanta, procurar sermos cada vez melhores. Hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje. E assim, tu que não vieste destruir a lei, vieste sobretudo dar-nos este Consolador prometido. E como as tuas promessas não são promessas, são verdades, nós te agradecemos por esta noite. Que possamos ter uma conversa rica de amor, rica de partilha, rica de verdade. Assim, pedindo aos benfeitores amigos que nos possam amparar, que nos possam auxiliar, vamos dar aos nossos trabalhos. Que assim seja. Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver aqui um pequeno vídeo todos, para nos dar aqui o mote para a nossa conversa. Vamos lá. Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam não havia mais como conseguir. Eles descem à terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida, mas eles nos fizeram eleitos, né? Eles nos elegeram primeiro. E eles procuram em nós algo que a gente deve ter para dar, senão eles teriam procurado outro. Né?
E se a gente puder se lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, né? Como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo, né, para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. Então, se a gente puder ter esse exercício de proteção desse mistério, essa proteção que acontece quando, ao invés de interferir sobre, a gente presta atenção no que ele mesmo sinaliza e tem a dizer. Né? Talvez essa seja uma pista para a gente começar esse caminho. Né? E tudo mais vai acontecendo. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes. Né? São presentes da vida que vem para nós, porque eles nos talham, são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem. Muito bem. Antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de fazer aqui uma declaração de interesses. Antes de mais, nós vamos falar de temas sensíveis. Eu gostaria de dizer-vos que é com profundo respeito que eu aqui estou, e se em algum momento a conversa ficar desconfortável, eu peço só que tenham a amabilidade de me dizer para nós avançarmos nos temas, ok? Portanto, não quero de forma alguma que se sintam pressionadas ou o que quer que seja, e se não se sentirem emocionalmente desconfortáveis, portanto, se sentirem desconfortáveis em algum momento, que me digam e nós avançamos, está bem? Portanto, eu gostava de deixar isso bem claro para todas, para vocês, está bem? Pronto. Agora, isto já começa, já começa a mexer, já começam os neurónios todos, já quase o tic e o tec já começam quase a fazer faísca, mas... Quase há uma semana que anda a fazer faísca. Mas vamos lá, temos que ir adiante. Muito bem, Mara, vou começar pela Mara. Portanto, vocês têm algo em comum, que têm um filho com uma doença grave. Antes da nossa conversa, portanto, eu gostaria de que vocês, enquanto mães, dessem uma breve descrição qual é a patologia que o vosso filho tem, ok? Uma coisa muito breve, não é preciso nada exaustivo, portanto, só se calhar como é que são, qual é a patologia e como é que são alguns sintomas, pronto, um bocado por aí. Mara. O meu filho tem autismo severo. O que é que eu posso dizer sobre o autismo? O autismo, antes de mais, não é uma doença, é uma condição de saúde. E não sendo uma doença, não tem cura. Pronto, isto a nível científico. Dizem que as causas podem ser genéticas, uma grande carga genética, ou até mesmo causas ambientais, como por exemplo a poluição ambiental. Normalmente afeta mais meninos do que meninas, e afeta a nível da relação e da comunicação. Há crianças autistas que nunca chegam a ser verbais, nunca chegam a falar, há outras que falam normalmente, pronto, mas têm sempre essa parte muito condicionada da relação e da comunicação. Pronto, é basicamente isso. Os tratamentos que existem
São terapias adaptadas às necessidades de cada criança, porque não há uma criança autista igual a outra, não há, como é que eu ia dizer, não há um aspecto físico, o autismo não se vê, é a nível psiquiátrico, digamos. Existem alguns sinais, normalmente os sinais aparecem por volta de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio aos 3 anos. Nas meninas é um bocadinho mais difícil de detectar, porque além de haver menos meninas, é sempre, como é que eu hei de dizer, passa sempre a ideia de que é uma menina tímida, que não fala porque é tímida, pronto, fica sempre ali um bocadinho camuflada o autismo e torna-se um bocadinho mais difícil de detectar nas meninas. Os sintomas normalmente são sonos muito alterados, muita agitação, o rodopiar das mãos, dos pés, da própria cabeça. O não olhar nos olhos é um dos primeiros sinais. Muitas mães, quando estão a amamentar, apercebem-se logo de que algo está errado com a criança, porque a criança, por norma, olha nos olhos quando está a ser amamentada. E pronto, e basicamente são uns sinais muito evidentes, eles são muito repetitivos, mesmo quando iniciam a linguagem é tudo muito por repetição. E basicamente é isso. Pronto, o autismo podia estar aqui a noite inteira a falar, porque é uma definição muito vasta, mas basicamente acho que estão os pontos mais importantes. Ok, obrigado, Mara. Filipa, fala-nos um pouco sobre a paralisia. Então, o João como a Mara disse, a paralisia cerebral não é uma doença, é uma condição que o João adquiriu por um parto traumático. O parto do João foi um parto, acabou por ser em 2 partos. Foi um parto de 3 ventosas, seguido de cesariana de emergência. Tivemos os 2 muito mal. O João, quando nasceu, foi reanimado, foi intubado e nasceu com a pegar de 2, 3, 4. Para as pessoas que não entendem bem, o índice de apegar é um teste que se faz ao bebê assim que nasce, em que um bebê com o apegar normal varia entre o 9 e o 10. E o João nasceu com 3 ao primeiro minuto de vida, não, 2, 3, 4. 2 ao primeiro minuto de vida, 3 aos 5 minutos de vida e 4 aos 10 minutos de vida. Pronto, a partir daí ele foi entubado, passado 15 minutos começou com respiração espontânea, foi extubado e durante a noite em que ele nasceu começou com convulsões e fez um edema cerebral. Pronto, teve que ser transferido de Santarém para Lisboa porque por causa do edema cerebral teve 48 horas em coma induzido. E nessa altura disseram-nos que ele não iria sobreviver e a partir daí foi uma luta diária. O João foi sempre contrariando tudo o que os médicos nos disseram. Como é que isso é visível no João? Em tudo. O João não fala, eu não gosto de dizer o que é que o João não é capaz de fazer. É assim, o João comunica com os olhos, não verbalmente, é alimentado por sonda e tem uma maneira de se mover muito característica. Não é bípede como nós, precisa de nós para o levarmos a todo lado, mas tem a cadeira de roda deles. Um dia há de conduzir a cadeira dele com a cabeça que ele já experimentou fazer e todos os dias nos surpreende. Além disso, tem problemas respiratórios graves, tem asma
há um ano atrás esteve internado com uma bactéria que o debilitou muito, tem uma escoliose acentuada, que Filipe deves perceber mais que eu disso, e tem epilepsia, que neste momento está controlada com 2 antiepiléticos e há mais de 3 anos que não tem crise. E essa epilepsia ficou muito controlada, ou controlou-se, desde que nós entramos na doutrina espírita. Isso tem também explicação. Resumidamente, é um filho maravilhoso e perfeito para nós, para mim, para a nossa família. Com certeza que sim. Bom, para quem nos está a ouvir, tenham um contacto visual com os meninos, me permitem, vou partilhar as fotos de vocês com eles, está bem? Sim, claro que sim. Aqui à esquerda temos a Mara com o Miguelinho e à direita temos a Filipa com o João. Eu nem vou... Espera. O que é que esta foto... Eu, quando pedi a foto a estas mães, pedi, olha, vocês vão me dar uma foto que represente o vosso amor pelos vossos filhos. E elas enviaram isto. Portanto, e agora vão-nos explicar que momento foi este e o que é que estas fotos têm de tão especial. Vou começar pela Mara, vou deixar aqui a foto e a Mara vai falar. Diz-nos lá, Mara. Olha, Filipe, quando me pediste a foto, como eu te disse, é muito difícil passar para uma fotografia um sentimento tão grande, não é? Claro. Porque é um amor que não tem grande explicação, é um amor infinito, que é mesmo assim. E estes beijinhos do Miguel são qualquer coisa que transcende tudo, porque ele é um menino puro e quando gosta, gosta muito. E ali estava nítido e estava visível o meu amor por ele e o amor dele por mim. Pronto, não sei o que mais te diga. Não, está ótimo. Filipa, o que é que esta foto representa para ti? Então esta foto é o nosso amor. Pronto. E é a nossa linguagem é esta, é olhos nos olhos. O João adora a água. E esta fotografia foi tirada no nosso sítio preferido. Olá! Olá! Já tenho aqui o Zé. Não faz mal. Olá, Zezinho. É o nosso sítio preferido e é cá em Portugal. E também é um sítio que assim, todos devem conhecer. Que é em Moncarapaz, no Algarve. E para vocês perceberem, aquele sítio é um sítio especial para pessoas com mobilidade reduzida ou qualquer tipo de necessidade. Aquilo é gerido por um casal de ingleses com 2 filhos e aquele centro foi construído totalmente por voluntários de todo o mundo. E sobrevive assim, só tem uma empregada de limpeza. E já é o 2º ano em que eles nos oferecem as férias com pensão completa. E é o único sítio no mundo em que eu consigo, apesar de todas as condicionantes, descansar. Pois. E o lema deles é filhos felizes, pais felizes. E é um sítio espetacular, não há igual. E aí mostra bem isso, que estamos os 2 dentro da piscina, na marmelada, entre aspas. E o João está bem porque está sem o peso do corpo dele, Claro. Está a flutuar, que ele adora. Eu estou a conseguir agarrar nele sem esforço, porque o João já está muito grande, e acabamos por aproveitar todos os momentos, nem que seja naquele dia, aquele momento foi maravilhoso. E alguém tirou uma fotografia e ficou gravado.
Ficou. Mas Muito bem. eu adoro aquele lugar porque tem piscina e tem jacuzzi. E tem jacuzzi. Tem jacuzzi. Tem tudo. Aquele sítio é maravilhoso, tem tudo. Vamos ver, Zezinho. Tem jacuzzi. Lá está ele. Vais poupar ficas no computador. Olhem, como é que é do ponto de vista de uma mãe receber uma notícia de que algo não está bem e o que é que se pensa nesse momento e como é que se sai dessa emoção, ou seja, de uma forma construtiva? O que é que acontece e como é que é esse momento, Mara? Olha, Filipe, no caso do Miguel, foi havendo vários sinais. Pronto, quando eu cheguei à confirmação do autismo, eu já sabia que havia algo e eu só precisava de um nome, eu só precisava daquele nome, de ouvir aquele nome, para a partir dali começar a construir alguma coisa, porque para quem não sabe, eu tive muita dificuldade em engravidar, foi uma luta grande, tive 6 anos e meio, felizmente ao fim desse tempo consegui ser mãe, que era um dos meus maiores sonhos, e eles nasceram tudo normal, tudo dentro da normalidade. Tanto o Miguel como a Margarida foram tendo um desenvolvimento dentro do padrão normal de qualquer criança. Realmente o Miguel estava muitas vezes doente, estava muitas vezes com otites, e por volta dos 18 meses o Miguel tem uma otite com perfuração do tímpano, e como eu estava sempre a ficar em casa, nesse mês pedi ao meu marido que ficasse ele com o Miguel, pronto, a nível profissional, para que não fosse tão complicado. A verdade é que nesse mês em que o Miguel ficou a tratar a otite com perfuração do tímpano, vi o Miguel desaparecer completamente, ou seja, eu vi o Miguel fechar-se numa concha, um menino que mandava beijinhos, acenava, ria, dizia bastantes palavrinhas, chegava ao telefone, levantava o telefone e dizia está. Pronto, ele dizia muitas palavras e de repente parece que o Miguel deixou de existir, o Miguel fechou-se num mundo dele. Entretanto, pronto, vem muito aquela situação de eu achar que o meu marido não o tinha estimulado o suficiente, depois pensámos que ele teria ficado surdo, com perda auditiva, fizemos inúmeros testes. E durante esse processo todo em que nós fomos fazendo testes, eu ia sempre dizendo aos médicos que havia algo diferente com o Miguel e ninguém aceitava isso, porque os pediatras, embora estejam muito preparados para ficarem atentos aos sinais de autismo, eles ainda desvalorizam muito aquilo que as mães dizem, acham sempre que não é nada, que há uns que começam a falar mais cedo, outros mais tarde, mas realmente quando houve essa regressão de desenvolvimento do Miguel foi ali um sinal de alerta. Ele começou com consultas de desenvolvimento e embora houvesse uma suspeita de que ele tinha tido uma perda auditiva de 70%, nós íamos na mesma fazendo exames para despistes de alguma coisa. Não sabíamos muito bem do quê. A primeira vez que alguém me falou em autismo foi o otorrino do Miguel. Perguntou-me se eu já tinha ouvido falar em autismo e a explicação que ele me deu foi de que uma criança, quando não ouve, procura ler os lábios das pessoas e que o Miguel não tinha qualquer contacto ocular ou não mantinha qualquer contacto ocular. Pronto, depois foi aqui tudo
procurar, pesquisar, como é evidente, não é? De uma mãe que está preocupada com o desenvolvimento. E como eu não estava satisfeita, porque eu precisava, e como digo, eu precisava de um nome, eu precisava de alguma coisa palpável para poder, a partir daí, fazer alguma coisa. E vou a um dos médicos em Lisboa, pronto, um médico bastante conhecido, e foi ele que me disse que o Miguel tinha autismo. Eu nunca me perguntei o porquê. Não. A minha primeira pergunta foi: Miguel tem autismo e o que é que eu posso fazer para o ajudar? Pronto, e a partir daí, eu acho que é com o dia a dia e com. Foi algo que não é uma notícia que se receba de imediato, não é, por exemplo, uma criança nascer que já vem com essa doença, percebes? São todos os sonhos que nós construímos, é verdade, todos os sonhos que nós construímos para os nossos filhos ficam em branco, e a partir daí é começar a traçar um novo percurso e para podermos ajudar, e foi sempre essa a minha ideia, fazer tudo o que pudesse para ajudar o Miguel a ter uma vida dita padrão, que é aquilo que nós precisamos. Filipa, como é que foi esse momento em que tiveste a notícia de que algo não estava bem com o João? No meu caso foi tudo assim um bocado ao contrário. Pronto, como a Mara, eu desde que me lembro sempre disse que queria ser mãe. O meu sonho era ter uma quinta, muitos filhos e eu tratar deles, sempre. Todas as pessoas que me conhecem desde pequenina, sempre fui assim. E havia uma característica que toda a gente dizia, e a minha mãe, os meus pais, a minha família sabe, que peço desculpa por alguma palavra, mas eu vou-me fazer entender. Todos os tontinhos e os cães eram meus amigos. Os cães vinham sempre ter comigo, maluca por cães, e tudo o que eram pessoas com algum tipo de deficiência, seja de que tipo fosse, eu gostava e gostavam de mim. A nível profissional, sempre fiz trabalhei em vários sítios e sempre com crianças com necessidades. Isto para chegar ao que eu quero, que é, eu tive treino para ter o João. O primeiro trabalho que tive foi no Lar dos Rapazes, na Santa Casa. Depois passei da Santa Casa para o Centro de Acolhimento de Criança, Centro de Acolhimento Temporário para Crianças para adoção e não. Aí tive o primeiro contacto com uma menina de 2 anos com paralisia cerebral severa, não via, não ouvia, e eu lembro-me que eu com a Marina tinha que lhe dar colo, sabia que pô-la dentro da água que ela ia descontrair, ia dormir. Criei ali uma ligação muito especial com ela. Fizeste um estágio, entretanto, exatamente, mesmo lá direcionado. Depois da Santa Casa passei para o Palmo e Meio, um jardim de infância com a ATL. Fui auxiliar do filho da Catarina Maia, do Zé Maria. Ele foi da minha sala, tinha 1 ano, da sala de 1, 2 anos. Da filha da Alexandra Claudino, da Raquel, a minha Raquel. E tive o Francisco, outro menino com paralisia cerebral, com 3 anos. Entretanto já faleceu, a Marina faleceu antes do João nascer e o Francisco também faleceu no ano passado. Pronto, e a minha função no colégio, houve uma altura em que havia, entre aspas, funcionárias a mais, que nunca houve mais, e o meu papel era tratar do Francisco, isto antes do João nascer. Dar-lhe o almoço, trocar-lhe a fralda, levá-lo às terapias, pronto.
Era o meu Kiko, o Kiko. Pronto, no meio disto tudo engravidei e nasceu o João. No caso do João foi ao contrário. Foi uma dormência, como é que eu hei de dizer? O João nasceu, eu fiquei apática, adormecida, não percebia a revolta familiar que havia em relação ao que é que tinha acontecido com o bebê. Eu só dizia, eu tenho que ir para o pé dele, o que é que eu posso fazer para ajudá-lo, o que é que os médicos dizem, não dizem. Só que as informações que tinha, eu estava dormente. E foi sempre um dia de cada vez. Eu fiquei em Santarém, ele foi para Lisboa e vinha a informação, olha, da Estefânia estão a dizer que se calhar o que ajuda muito é ele ingerir o colostro, se calhar é bom estimular com uma bomba elétrica ter leite. E o que é que eu fiz? 3 em 3 horas, bomba elétrica comigo, pimba, 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 mandava o leite congelado para Lisboa. Depois veio a notícia que ele se calhar não sobrevivia, se sobrevivesse teria que fazer exames neurológicos. Ele nasceu a 18 de março, que os exames estavam marcados para maio e que ele ainda iria estar internado em Lisboa, e eu disse logo que isso não ia acontecer. Andámos ali, ele veio 21 pontos na barriga, tinha que descansar, e houve um dia que me levantei e disse, eu vou a Lisboa ver o João, tenho que ir a conduzir ou vai alguém por mim? Eu nesse dia cheguei a Lisboa, vi o João fisicamente mais tempo, porque eu só o vi uns minutos quando o vi passar na incubadora quando ele foi transferido para Lisboa, e veio uma neurologista falar comigo e explicou, eu só me lembro da cor dos olhos dela, azuis, grandes, a situação do seu filho é grave, conseguimos controlar as convulsões, como ele está estável, ele hoje vai para Santarém. E a resposta que eu lhe dei foi, se eu soubesse eu já tinha vindo há mais tempo. E depois tem sido assim, deram-me um panorama tão mau, que todos os dias que vão passando, e o João vai superando barreiras, é inteligentíssimo, é um miúdo maravilhoso, eu não tive aquela, como é que eu ia dizer, revolta, nem perguntar porque é que foi a mim, porque eu interiormente, eu acho que já estava traçada para isto. Exato. Pronto. E a minha única revolta, e isso é que me levou depois a encontrar o espiritismo, não era o que eu sofria, era porque é que o João tinha que passar por isto. Não era eu. Eu aguentava tudo, mas porque é que o João tinha que passar por isto? Pronto, e assim é que eu encontrei. Ao longo Mas deste isso já é outra pergunta. Claro. Ao longo deste processo de como vocês dizem, do processo do dia a dia, nós sabemos que o Sistema Nacional de Saúde não está preparado muitas vezes para este tipo de atendimento que requer uma atenção diferente. Quais são as grandes dificuldades que vocês têm encontrado quando levam os vossos filhos ao médico ou quando vão a uma consulta? No fundo, o que eu gostava de saber da vossa parte é o que é que poderia ser melhorado no sentido de facilitar mães como vós? Mara. Queres que eu responda? Podem Mara, responder, desculpa. podem falar as duas. Não, podem falar as duas. Não, podes falar, Filipa. Fala, Filipa. Fala. É assim, o nosso Sistema Nacional de Saúde, eu vou falar por experiência própria, Sim. trata melhor problemas visíveis, físicos, do que problemas que não são visíveis a olho nu. E há coisas que são inadiáveis em situações como a do João. Pronto. Apesar disso, demora sempre tempo. Seja como for, é sempre demorado. Então, com pandemias pelo meio, ponham lá tempo nisso. Exato. Pronto. Se há alguma coisa que deveria ser alterada, é inadmissível o João esperar 2 anos por uma cadeira para poder tomar banho.
Mas ele tem e foi dada pela Segurança Social. As burocracias, por favor, de todas as vezes que é preciso pedir uma coisa, temos que preencher papéis e fazer requerimentos. E isto, quando toda a gente sabe que o João, desde que nasceu, está lá registado na Segurança Social e temos que fazer prova que não temos que não somos ricos. Exato. Pronto, peca por aí. Mas neste momento, por exemplo, o João é seguido desde setembro pelos cuidados paliativos do Hospital Dona Estefânia, que eu estava aterrorizada porque intrinsecamente eu pensava que paliativos era o fim da linha e não é. Pois. Eu posso dizer que ainda hoje falei com a doutora do João, ele agora tem duas doutoras, é a doutora Mafalda e a doutora Susana, eu devo ter dito mal. Temos telefones diretos, não estamos sem rede e são pessoas direcionadas para este problema. Quando eu digo o João dormiu mal porque ontem teve acordado muito tempo e acho que ele fez um tremelique no lábio, não sei se ele fez uma crise. E eu sei que aquela médica pelo telefone vai dizer, olha, aumente 1 mililitro do Depaquim, que é o antiepilético. Exato. Pronto, temos esse nível de apoio e isso tem funcionado maravilhosamente. Pois. Agora, há lacunas, como há em todos os serviços, Claro. E lá está, é a resiliência, a paciência, muita oração, muito paciência, não sei, olha. Mas mesmo assim é mau. Mas também temos que nos reduzir ao que temos e se eu acordar todos os dias de manhã e só olhar para os defeitos que existem, fico louca tramada. e não Exato. posso. E não posso. Claro. Queres acrescentar alguma coisa, Mara? Sim, olha, eu há 2 anos estive com o Miguel internado na Estefânia, porque além do problema de autismo, isto tem tido um efeito bola de neve, como ele faz muitos medicamentos pedopsiquiátricos, acabou por... ele já tem um intestino que funciona muito mal. E depois, ao tomar toda esta medicação pesadíssima, que ele acabou por fazer efeito bola de neve. O Miguel ficava mais agressivo, mais agitado, dava-se mais medicação, a medicação, entretanto, parava mais o intestino, provocava-lhe mais dor, pronto. E eu posso dizer que, embora eu também tenha o contacto direto do médico do Miguel, à mínima coisa que haja, eu posso enviar-lhe uma mensagem, posso lhe mandar um vídeo pelo WhatsApp, ele responde-me sempre. Mas senti que, e isso revoltou-me, que eu tive, quando estive com o Miguel internado, é estranho como é que nós estamos num hospital de referência nacional e eu questionava, mas só o meu filho é que passou por aqui, só o meu filho é que tem autismo, porque lá está, ele esteve internado em cirurgia e em cirurgia os médicos não estão preparados para lidar com este tipo de diferenças. Os médicos, os auxiliares, os enfermeiros, eu posso dizer que eu estava cheia de gente à minha volta e eu nunca me senti tão sozinha como naquele período que estive no internamento. Mas depois também em termos de terapias é sempre tudo, é como diz também a Filipa, é tudo muito papel, muita burocracia, nós somos o país dos papéis, é tudo muito difícil, tudo... Pois temos que provar, termos que provar constantemente. Pois. E isso é que dói das muito. Informações, Exatamente. Nós somos as primeiras pessoas que dávamos o nosso lugar, é como o lugar para deficientes. Só que às vezes acontece, eu se for na carrinha com o João, às vezes prefiro estacionar o carro longe, só para ele não sentir que eu vou ficar enervada porque estão a ocupar o lugar, porque isto e porque aquilo. Porque se há alguém que
Não, é daquelas coisas, são básicas. Nós não estamos a pedir nada porque queremos. É É porque revoltante. necessitamos. Claro. Pronto, é assim. Muito bem. Então, há um belo dia em que vocês ouvem falar de um tal espiritismo, não é? Como é que isso aconteceu, num caso e noutro? Então, quem é que. Esse- Fala, Mara. Posso falar Eu, então? Eu agora já, eu fala, agora já eu deixo desligo vocês o meu. falarem. Lança a pergunta e vocês que falem. Eu sou um perigo com o microfone ligado. Eu vou desligar o meu e depois já Não, falo. não ligues. Manda, Filipe, tu mandei-me isso, não? Diz, Mara. É assim, eu já tinha ouvido falar em espiritismo, mas algo muito subtil. Nunca tinha tido, nunca tinha ido a um centro, nunca tinha tido contacto com ninguém que praticasse a doutrina. E quando estive com o Miguel internado, isto tem foi tudo um processo. Quando estive com o Miguel internado, uma das voluntárias no Hospital Dona Estefânia foi ter comigo e eu não sei o que é que falei com ela, porque eu estava muito adormecida. O Miguel estava constantemente a fazer medicação para dormir, eu estava exausta, sentia-me completamente exausta. E eu sei que tive 1 hora e qualquer coisa a falar com aquela voluntária. No dia a seguir, ela voltou ao hospital e disse-me que era espírita. E tinha havido nesse dia que ela falou comigo, tinha havido umas jornadas em Lisboa de saúde e espiritualidade. Pronto, ela trouxe-me o nome de um senhor, ele é brasileiro, e disse-me se eu precisasse de ajuda e se aceitasse ajuda que lhe ligasse. Pronto, mantive durante algum tempo o contacto com esse médico, ele é um médico cardiologista, até que ele me disse que seria importante eu procurar um centro aqui na zona mais próxima, e ir lá com o Miguel, pronto, ele fazer passe e tudo mais. Eu, entretanto, tentei ir ao centro várias vezes. Uma das vezes estava a iniciar a palestra e liga-me o meu marido completamente desesperado, que o Miguel estava com uma crise enorme, estavam todos destabilizados, eu tive que ir embora. Quase por acaso do destino, ligo ao Filipe, ao Sr. Filipe, não é? Lá o senhor. E para falar acerca de um medicamento alternativo e muito a medo, a conversa surge e nós falamos no centro e depois acabei por chegar lá com o Filipe, contigo. Verdade. E tu, Filipa? Foi muito engraçado. É assim, para quem não sabe, eu sou prima direita do Miguel Nazaré Barbosa, que é casado com a Telma, irmã da Fernanda. Pronto, só para vos centrar. E eu podia ter ido ter com o espiritismo sem ter que ir por curvas, podia ter ido a direito, mas não fui. Então foi assim, o João estava na primeira classe, no Vale de Santarém, e foi no ano de, se não me engano, no ano de 2013. Eu não sei se foi no fim de 2012, 2013. Como família estávamos também a passar uma situação complicada, com o divórcio dos meus pais. Pronto, a minha mãe nessa altura estava a viver em nossa casa e eu estava desesperada com a situação do João, porque quando ele entrou para a escola primária foi quando eu tive noção da diferença e de, entre aspas, o sofrimento que o João
passava em relação aos outros, porque a nível do sistema de educação do nosso país, o João teria a professora de ensino especial, que era a Antónia Rodrigues, na altura, que era maravilhosa, e o João só tinha a Antónia 3 vezes por semana, se não me engano, 1h30 de cada vez. E não era justo, porque o João acabava por ser um espectador na sala o restante do tempo, porque uma professora com 20 ou 25 alunos numa sala e com o João, alguém teria que ficar para trás. E o João era um espectador e eu andava revoltada com isso. E houve uma tarde qualquer que a Antónia veio ajudar-me a pôr o João no carro e eu desmanchei-me. E lá no meio daquilo eu disse-lhe: eu não quero saber o que é que eu passo, porque eu aguento tudo, aquela dita frase que eu dizia vezes sem conta. Mas porquê é que o João tem que passar por isto? E eu acho que disse qualquer coisa como... E eu acredito na reencarnação porque não é justo uns não terem que passar por nada e uns virem cá uma vez e terem que passar por isto. E a Antónia, muito delicadamente, diz-me assim: ó Filipa, com medo do que é que se eu me poderia ofender ou não, Claro. se eu trouxer uma água para o João beber, a Filipa dá-lhe. Que giro. E eu: ó Antónia, desde que não seja nada de bruxarias, tudo Exato. bem, tudo o que seja para ajudar Não não é faz mal. bruxarias, é espiritismo. Pronto. Para quem não conhece, desculpa, a Antónia está eu aqui era num comentário, totalmente... está aqui a fotografia dela. Para as Pois pessoas verem está, a quem é. minha Antónia. Nisto, a Antónia trouxe a água e depois ela reparou que eu mandava para a escola uma garrafinha de água do João com o nome dele. E ela percebeu que eu realmente dava água ao João e percebeu que deveria ter ali algum caminho. Oh Filipe, a Filipa quer que eu a leve ao centro. E eu voltei a dizer: desde que não seja nada esquisito, eu vou. Pronto, uma quarta-feira fui buscar a Antónia à casa, fui ao centro e fui logo a um atendimento com o Tó. Pronto, cheguei apavorada lá, cheia de medo, mas acho que muita gente é assim. E quando estou em frente ao Tó, na secretária, o Tó diz assim: então diga-me lá o seu nome todo. E eu disse: Ana Filipa Nazaré Barbosa, e ele parou de escrever, olhou para Nazaré cima e disse assim: Barbosa. Não faço ideia. então o que é que você é, o Miguel? Eu sou prima direita. Ai, engraçada. Então conhece a Telma? Sim, é casada com Miguel, é minha prima. Então, e a Fernanda? A Fernanda é a irmã da Telma, também a conheço há muitos anos. Oh, Filipinha, só agora é que vais cá ter. Pronto, e nunca larguei o cedo. Atrás de mim foi a minha mãe, que é a Maria Mandarina, que não se chama Maria Nica. Mandarina, é a Ana Isabel, é a mãe Nica, e eu sei que ela está aí. A minha sogra, não sei se ela está, que é a Dona Isabel, não sei se ela estará por aí. A tia Cristina, a tia Ana Cristina Barbosa, que já ia ao centro, depois esteve um interregno e está. A Antónia, que eu tenho montes de saudades dela, e pronto. Muito E foi bem. assim. E isto foi no ano de, então, 2013, digamos assim. E Muito o bem. Zé já nasceu dentro da doutrina. Ok. Como é que a doutrina espírita vos tem ajudado neste processo? É assim, a mim tem-me ajudado muito na compreensão, acima de tudo, na compreensão e o que pode levar a este tipo de situações. Tem sido um consolo, um conforto e um apoio muito grande. Pronto, é dessa forma que o Espiritismo me tem ajudado, principalmente no consolo, no conforto, na resignação e na aceitação. E ti, Filipa?
e para mim trouxe-me a resposta que eu precisava de ouvir, e o colo. Ter E eu sempre- esqueci-me de dizer que a minha irmã também faz parte também do espiritismo. O meu irmão não, mas tem, sim. É o colo, é o amparo. Olhem, sabem que deve haver muitas pessoas que vivem, muitas mães que vivem com essa aflição. O porquê de estar a acontecer ao meu filho, o porquê de ter acontecido comigo, porque nós somos humanos, temos a nossa humanidade e isso é inevitável que esses pensamentos apareçam e que esses pensamentos. E também temos recaídas, que às Claro, vezes eu também claro, me pergunto, claro. e será que que aguento o barco? Claro, E, claro. Eu, mas depois, assim como vamos abaixo, vimos acima. claro. De uma forma breve, eu vou tentar ser o mais esclarecedor possível. Nós temos o nosso corpo espiritual. Todos nós temos o nosso corpo físico, mas temos o nosso corpo espiritual. E quando estamos aqui encarnados, nós, fruto das nossas imperfeições, fazemos mal a nós próprios e fazemos mal aos outros. A verdade é que se nós fizermos mal a nós próprios, nós criamos lesões, aquilo que chamamos lesões perispiríticas, ou seja, lesões no nosso corpo espiritual, que depois, mais tarde, vão ter que ser reparadas. No que diz respeito a nós criamos lesões que, de certa forma, ou através de reparação ou de expiação, em outras vidas vão ter que ser sanadas. No entanto, as ofensas que nós façamos a terceiros também vão ter que ser reparadas. Portanto, nada é gratuito, ou seja, na medida em que nós temos as nossas ações, na medida que vem para nós também. No caso destas patologias, já aprendi uma coisa convosco, desta nova condição de saúde em que os vossos filhos se apresentam, o que é que acontece? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, salvo eu, no capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo, vem-nos dizer que depois do desencarne, há 3 fases principais para a regeneração, ou seja, vão condicionar as reencarnações futuras. Que é, o primeiro passo é o arrependimento, o segundo é a expiação e o terceiro é a reparação. O que acontece com o arrependimento é quando o espírito percebe que, fruto dos seus maus atos, arrepende-se dos maus atos. Mas o arrependimento só não basta. Ele vai ter que reparar o mal que fez aos outros. Então, por exemplo, se eu fui um pai que batia num filho, eu vou ter que aprender o valor do amor de um pai para um filho. Então vou reencarnar numa condição que me possibilite reparar os meus maus atos. No que diz respeito à questão das ofensas a nós próprios, nós vamos ter que reparar o mal que fizemos com o nosso corpo. E isso já não é através de uma reparação com terceiros, mas de uma expiação, ou seja, do mal que fizemos a nós próprios. Então, do ponto de vista fisiológico, o mal que nós façamos ao nosso corpo
cria as tais lesões que depois se somatizam em reencarnações com condições de saúde diferentes. Eu, em E relação isso, ao João, tive retorno depois do tono nesse exato. atendimento. Fui chamada outra vez para me explicarem o que eu poderia saber, porque nós nunca Sim, sabemos sim. tudo. Sim, isso Só também não é para relevante para a perceber nossa o. conversa, ó Filipa. Sim, sim, sim. Ok. Não, nem eu vou dizer o que é, Sim, só sim, para sim, claro, dizer claro, que claro. percebo, porque tive alerta para isso. Claro. Pronto. Até mesmo, por exemplo, imaginando que eu numa reencarnação para trás, hum, pá, numa batalha qualquer, dava pontapés a alguém que já estava no chão. O facto de eu fazer Sim, mal a outra pessoa cria-me lesões perispiríticas na minha perna, sim. porque foi o motivo causador da ofensa. Então, quando falamos, por exemplo, à luz daquilo que é a doutrina espírita, quando olhamos, por exemplo, para pessoas amputadas, poderemos fazer uma ligação que, algures no seu passado, aquela mão foi a causa do escândalo. Portanto, e esta interpretação, à luz daquilo que é o processo de reencarnação, aquilo deixa de ser um sofrimento e passa a ter uma razão lógica. Portanto, e eu Sim. queria com isso jamais em tempo algum trazer-vos algum tipo de julgamento, mas acho que era importante para quem nos ouve trazer um pouco desta interpretação espírita sobre estas condições de saúde diferentes. No entanto, eles também nos trazem grandes lições, como é óbvio. Eu gostaria de ouvir convosco qual foi as grandes lições que vocês têm aprendido com os vossos filhos. O Miguel veio ensinar-me a dar importância a pequenos detalhes. Eu dou por mim, por vezes, a fazer uma festa enorme. E posso dizer que o Miguel fez o desfraldo no confinamento passado. E o Miguel tem 8 anos. E aquela conquista, que era uma coisa que ele devia ter adquirido tão cedo, não é? Foi conseguida aos 7 anos e para mim foi assim qualquer coisa de grandioso, ou seja, todas as pequenas conquistas que ele faz, que aos olhos da maioria das pessoas são coisas tão insignificantes, como por exemplo, Miguel perdeu a linguagem, não voltou a adquirir, não é? E se ele diz uma palavra, por pouca que seja, por muito imperceptível que ela seja, para mim é uma vitória enorme. Dou por mim a dar importância aos cheiros, às sensações. O Miguel veio fazer-me olhar para coisas que nós, no dia a dia, nos passam completamente à parte e estão tão simples, tão insignificantes que é mesmo assim, às vezes tem que ir tentar perceber uma mínima coisa, olha, uma cor, um som, pode estabilizar completamente o Miguel e eu tenho que estar alerta para todos esses sinais. O Miguel também me veio ensinar a ler silêncios, porque ele fala no silêncio, não é? Eu percebo praticamente tudo aquilo que ele me quer dizer. Claro. E veio ensinar-me uma dimensão de amor e de afeto completamente indescritível. Muito bom. Filipa, qual foi as grandes lições que o Então, João tem ensinado? agora vou tentar dizer a frase toda. A ver. Para já tenho que pedir desculpa se eu omitir alguém, mas estão todos aqui no coração. É assim,
O João ensinou-me o que é o amor e a importância da família. Pronto. Eu não sou a mãe que sou se eu não tivesse a família que tenho. Se eu não tivesse o Ricardo comigo, a minha mãe, os meus irmãos, os meus sogros são os principais. E há mais. Há pessoas que são amigos e são mais que família. Também aprendi o que é a ingratidão e o que é a indiferença de pessoas muito chegadas. Mas a lição maior é o amor. E é um dia de cada vez. E é o amor e a família. São as coisas mais importantes que nós temos. E não é preciso falar para perceber o que é o amor do João. Nós mais à frente vamos terminar. Eu gostaria que vocês dessem uma mensagem para todas as mães que se encontram também com os seus filhos em uma condição especial de saúde. Mas antes, eu gostaria de passar aqui um vídeo de Francisco Xavier. Eu gostava que nós nos focássemos só mesmo no final, porque ele no final faz um resumo de tudo. Vamos ouvir Francisco Cândido Xavier. Uma criança excepcional é karma, que a gente diz em termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil, da mocidade, dos primeiros dias da vida.
se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Ela Sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. Que lindo. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou mãe dessa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. É verdade. O vídeo, confesso que é um pouco pesado no início, mas não faria nada, como é óbvio, sem a vossa permissão. Portanto, eu agradeço do fundo do coração vocês terem permitido eu passar, sobretudo, este segundo vídeo, porque, para além do vosso testemunho, nós damos um exemplo educativo e podemos aliviar muito sofrimento à posterioridade, quando alguma mãe, numa condição de aflição, possa ver este vídeo e possa encontrar aqui a explicação para os seus sofrimentos. Gostaria que tivessem notado duas coisas que o Chico Xavier disse. A primeira é que eles estão numa condição temporária. E a riqueza da doutrina espírita é esta, é que a alma é imortal e a beleza de Deus é infinita, e que os vossos filhos, que agora se encontram numa condição difícil, entre aspas, esta pena não é eterna. Amanhã, numa outra condição, terão uma vida normal
e poderão evoluir tal e qual todos nós precisamos. O segundo ponto que eu gostava que retessem é que o Chico disse que estas missões são confiadas a mulheres capazes de amar até ao infinito. E, portanto, cada vez que vocês se sentirem a fraquejar, quando é natural, vocês próprios disseram, que se lembrem disto, que o vosso amor é infinito. E foi por isso, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um cuidar de um filho nas condições que vocês cuidam. Não é para qualquer um vir aqui a este espaço partilhar coisas tão íntimas como vocês partilharam. E portanto, eu agradeço-vos do fundo do coração este momento, não sem antes pedir-vos uma mensagem para todas as mães que se encontram em condições semelhantes. A palavra é vossa. Eu queria dizer às mães que se encontram em condições difíceis que tenham fé, que acima de tudo, que amem muito os vossos filhos. Eles são muito especiais e a nós foi-nos concedida também uma tarefa muito especial, que é ajudá-los a passar este percurso da melhor forma. Filipa. Vou dizer o que vai sair, olha. Claro. É assim, tudo se resume a amor. Muito amor, sempre. Muitos beijos, muitos abraços, muito mimo, muito amor. E muita oração e paciência, resiliência, tudo. E se for preciso ajuda, eu, e de certeza que a Mara também e todas as mães, estamos à distância de uma mensagem, de um telefonema. Às vezes as pessoas pecam, entre aspas, por não quererem incomodar, e se calhar nós precisamos de ser incomodadas, nem que seja para perguntar: estás bem, estás mal, só para mandar um beijinho, dar uma festinha ao João por mim, uma videochamada ajuda muito a passar o tempo, e estamos cá sempre. Ok. Então, olhem, já passou. Já. Podem respirar fundo. Já falámos. Não foi já assim muito mal. desabafámos. Mas não, claro que não. Agora vais dizer assim: mas eu tenho Então. aqui uma surpresa. Não, E agora não. posso chorar à vontade, que já não faz mal. Eu confesso que tive um pouco de receio, sabia que a coisa seria de emoções fortes e não trouxe. A minha surpresa são vocês. Ok. São vocês, é o vosso testemunho. Bom, muito obrigado. De Uma nada. vez mais. Obrigada, Filipe. Mara, Um beijinho, Mara. Beijinho, Filipe. tu continuas sempre essa mulher de força. Aliás, que vocês continuem essas mulheres de força sempre. Se algum dia a coisa estiver a vir um bocadinho para baixo, peçam ajuda, vão ao centro, façam orações, cliquem no botão de enviar mensagem da minha página, na página do centro, na página dos vossos familiares, mas nunca se deixem ficar sozinhas. Partilhem, falem, porque isso é muito terapêutico e dá-vos força para continuar. Minhas lindas, muito obrigado uma vez mais. Vamos ter que ir embora e vamos Claro. dizer adeus às pessoas. Espera, falta a prece de abertura, de fecho. Vou fazer eu, Olha, tá bem? ó Filipe, diz só adeus ao João e ao Zé, que o João teve a ver
Ah, ok. Eles estão no quarto, no computador a ver. Ah, é? Então pronto, então peraí. Queres ver? Joãozinho e Zezinho. Filipe envia-vos um beijinho muito grande. Desejo que vocês sejam muito felizes, tenham uma vida muito linda, que possam ser meninos, homens amanhã, com muita esperança e muita fé em Deus. Se algum dia vocês se sentirem tristes, lembrem-se desta imagem. Esta imagem é a imagem de Jesus. E no dia em que se sentirem tristes, se pensarem nesta imagem, vai acalmar-vos o coração, vai tranquilizar-vos e vai dar-vos esperança para um futuro melhor. Nunca se esqueçam deste ensino que tiveram hoje. Um grande beijinho, queridos. Obrigada. Pronto, já está. Temos que ir embora. Está muito bom, mas temos que ir embora. Queridos, fiquem bem. E Beijinhos até a amanhã, todos. se Deus Até quiser. amanhã. Fiquem bem. Tchau. Beijinho a todos. Holy night, never will man see the sky